Aqui é um espaço de verdade, profundidade e liberdade. Eu sou Prica Lima e aqui eu compartilho aquilo que pulsa em mim. Reflexões, experiências, dores e curas. Seja muito bem-vinda a esse espaço sagrado. Você está entrando no território da alma selvagem. Aqui, histórias viram bússolas e a voz da loba ecoa fundo em você. Esse é o podcast Voz de Loba, um espaço para lembrar quem você é e correr livre por dentro. Era uma vez uma mulher que nasceu filha e por muitos anos viveu sobre os ventos e silêncios daquelas duas figuras, o pai ausente e a mãe exausta. Ela não sabia, mas carregava nos ossos a história que não era dela. E quando tentou viver a sua própria história, se perdeu. Esse é um pequeno resumo da história de uma cliente minha, a Josi. Mas também pode ser a sua, pode ser de uma conhecida, de alguém que cresceu tentando ser forte como a sua mãe, mas também pode ter tido a experiência de tentar salvar essa mãe, tentando provar ao mundo que conseguiria fazer melhor, mas em silêncio foi adoecendo. O seu corpo foi adoecendo, a sua alma, a alma foi adoecendo. Na busca, na tentativa de fazer diferente, foi, na verdade, se tornando igual, repetindo padrões. Naquela revolta contra o abandono do pai, foi também se abandonando. Nos lugares onde aquele pai não te viu, não te enxergou, você também deixou de se ver, de se enxergar. E eu te pergunto, quantas de nós vivemos repetindo a dor que a gente jurou para nós mesmos que não iríamos repetir? Eu, particularmente, um dia acordei cansada, muito cansada. Cansada de ser forte, cansada até mesmo de ser mulher. De tentar ajudar o mundo sem conseguir ajudar a mim mesma. A gente se dedica tanto aos outros. E é lógico, eu tive minha filha há pouco tempo, há 7 anos. Então, nesse período, realmente eu tive que me dedicar a ela e não de uma forma tão consciente, eu confesso, em relação a essa entrega. Mas eu me entreguei. E é tão interessante, depois que fechou esse ciclo de 7 anos, que ela completou 7 anos, muitas coisas foram voltando para a minha vida. Inclusive, o meu trabalho com o feminino me deu uma vontade imensa de ressurgir, de fazer o terapia do feminino voltar a acontecer, os trabalhos com os círculos de mulheres, o estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que já teve sua primeira aula. Mas por muito tempo eu me sentia culpada por estar exausta. Eu não sei, eu acho que a maioria de nós mulheres compactuamos desse mesmo sentimento, essa culpa. Muitas vezes por estar exaustas, mas por não conseguir organizar a vida, encaixar as peças diante das inúmeras demandas. E nessa jornada minha como terapeuta do feminino, por muito tempo eu ouço falar das mulheres que têm vergonha por não ter conseguido ou não conseguir prosperar, ou por não ser a mãe perfeita, ou por não ser uma profissional de sucesso, ou por não ter aquele relacionamento ideal, mas que está longe de ser algo realmente utópico, né? É um ideal gostoso que dá para viver. Outros tipos de culpa é por não conseguir dar para os seus filhos ou para a sua família aquilo que você na verdade nunca teve. Existe uma cobrança e você fica perdida no meio dessas tantas cobranças que vêm de fora, mas também vêm de dentro, né? Então é hora de parar. E eu convido você nesse momento para parar. Fechar os seus olhos um pouco e ouvir uma voz lá do fundo, que está quase esquecida. E ouça essa voz.
porque ela está dizendo que você não está fracassando, que você pode estar nascendo de novo. Não é fácil admitir que a gente precisa recuar, que as coisas não andam bem. É difícil abandonar aquela imagem que os outros têm da gente, daquela mulher forte, daquela mulher centrada, daquela guerreira, né? Mas a gente precisa dar um passo para trás. E como diz a Clarissa, a autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, abre aspas, a loba precisa morrer de fome antes de lembrar como caçar por si mesma. Fecha aspas. A Clarissa é incrível, né? E traz muitos insights sobre o que é ser essa mulher selvagem. Logo eu vou abrir uma turma online para a gente estudar o livro. Então, inclusive, comenta aqui se você tem interesse e continue acompanhando os podcasts e logo o Instagram do Terapia do Feminino vai estar ativo novamente. Então, voltando, hoje eu compreendo que romper com essa idealização da mãe e do pai que a gente teve não é um ato de rejeição, é um rito de passagem. Esse rito de passagem, ele é natural, ele deveria acontecer ao longo da vida mesmo, na fase da adolescência, ali na puberdade, mas, enfim, não acontece, não é normal acontecer nas famílias tradicionais, nas famílias, entre aspas, normais aí do dia de hoje. Então a gente precisa hoje, com a consciência que a gente tem, fazer esse rito de passagem, que é quando você para de seguir a dor desses pais, você para de pagar pelos traumas que não são seus, para de carregar aqueles gritos ou silêncios ou os pesos e começa a viver por si, escolher por si e fazer o que tem que fazer, sumir da internet por um tempo, dizer não ao que te esgota, fazer brigadeiro para aumentar a sua renda e vender por aí com as suas amigas, fugir dessa idealização da carreira de sucesso que na verdade está te definhando, te adolescendo. Romper é isso, é abrir uma clareira no mato denso da herança familiar e construir ali a sua própria trilha, a sua própria caminhada, a sua própria jornada. Mesmo que ninguém te entenda, mesmo que você chore de medo no início, com esse desconhecido, mesmo que pareça um retrocesso, mas no fundo, minha amiga, é o primeiro passo de uma vida inteira de liberdade. Hoje, enquanto eu falo contigo, eu sinto que algo dentro de mim está caminhando para longe daquele passado, sabe? A loba não quer mais viver numa jaula de obediência emocional, social, nada disso. Ela quer floresta, ela quer um chão firme. Eu, particularmente, quero ensinar minha filha como é viver livre, sendo livre. Lógico, e para isso eu tenho que ensinar e mostrar meus dentes quando é necessário, mas a loba mesmo, ela cuida da sua matilha, ela cuida daqueles que são seus com muito amor e dedicação. Então, para você, minha amiga, essa semana eu vou te sugerir, vou te pedir para que você se observe. Em que momentos você ainda vive para agradar essa sua mãe ou provar algo ao seu pai? Quantas escolhas são suas, na verdade, nessa tentativa de ser aceita, de pertencer a um negócio que às vezes não existe de fato? Onde a sua loba quer romper? Conta para mim, comenta aqui embaixo, conta para mim aonde que a sua loba quer romper, quais são os lugares que não faz mais sentido você estar caminhando e quais são os lugares que você deseja alcançar. Eu aproveito aqui para te convidar para seguir lá o Instagram do Terapia do Feminino, seguir aqui no YouTube ou no Spotify, o podcast Voz de Loba. No YouTube eu estou como canal Cocriar
Já se inscreva, já curta esse podcast se você está gostando. Tem os episódios anteriores aí se você não ouviu. Te indico o primeiro episódio que está sensacional. Lógico, os outros também. Mas o primeiro, ele mora no meu coração. E muito, muito obrigada por caminhar comigo aqui nessa floresta de palavras. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo grande. Até lá!